Desejo aos irmãos e amigos uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada. Meu nome é Sônia Costa, eu trabalho com Jocum Manaus e quero te fazer um convite para você se inscrever no meu canal do YouTube. Se você gostar, compartilhe com outras pessoas. Agora quero compartilhar a palavra que está lá em 1 Coríntios, capítulo 8, e o versículo 7, que diz: Mas nem todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo e coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, e te pedimos, Pai, fala ao nosso coração. Obrigada pelo dia, pelas misericórdias, Senhor, porque podemos dizer que até aqui tem nos ajudado, Senhor, e as tuas misericórdias é a causa de não sermos consumidos. Fala ao nosso coração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, é bem interessante, porque esse capítulo ele fala sobre a resposta à pergunta acerca das comidas sacrificadas aos ídolos, as dúvidas que as pessoas tinham, e aqui estão as respostas. Mas quando chega nesse versículo 7, ele me chama a atenção, porque ele fala da importância de termos conhecimento de quem Deus é, do que a Bíblia diz, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Eu vou repetir o versículo. Mas nem todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Irmão, muitas pessoas erram. A Bíblia diz que nós erramos por falta de conhecimento. A Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É bem interessante que eu estava lendo hoje, não lembro onde, mas uma frase que me chamou a atenção, que fala que achismo, eu acho, o achismo é coisa de quem não conhece a palavra de Deus. Eu só estou resumindo, né? Então, às vezes, assim, olha, eu acho que não é pecado, eu acho que não tem nada demais, é porque eu acho que será geração. A Bíblia não se adequa tipo assim, a gerações. A Bíblia é a palavra de Deus, é irrevogável, e não é porque essa geração é avançada, é uma geração conectada, é uma geração ansiosa, que a Bíblia vai se adaptar e se adequar a essa geração. A Bíblia de Deus é a palavra de Deus, o livro de regra, fé e prática, e são verdades absolutas e irrevogáveis. Então, somente o conhecimento de Deus vai nos livrar de toda a obra do inimigo, porque ele diz, olha, mas nem todos há conhecimento. Ele está falando dentro e fora da igreja. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não têm conhecimento. Faz muitas coisas e às vezes diz muitas coisas, até versículo que a Bíblia não diz, por falta de conhecimento da palavra. Não, mas sempre foi assim. Se sempre foi assim e esse assim contradiz o que a palavra de Deus diz, então está errado. Está na hora de eu e você mudar de direção, de atitude e de comportamento. Sabe? Não podemos. Eu nunca esqueço que uma vez eu saí para evangelizar e a minha amiga, vamos lá naquele bar ali. E eu fui evangelizar naquele bar e comecei a falar e me sentei na mesa. Claro que eu não estava só, mas sentei na mesa com a minha amiga e fiquei evangelizando aquele rapaz. Passou um irmão e viu a mesa com cerveja, aqueles rapazes lá e eu lá junto. Porque eu podia ter ficado de pé, ter falado, não, porque ali realmente... Mas eu sentei, eu não pensei na aparência do mal. Quando eu voltei para a igreja, estava o tititi.
Aí o pastor, minha irmã, que história é essa? Que a irmã estava numa mesa, sentada, tomando cerveja. Hã? Eu fiquei perplexa, porque eu nunca fui de estar tomando cerveja, nem quando eu era ímpia. De vez em quando, pela influência, eu ia, mas nunca tive problema com alcoolismo. É tanto que qualquer coisinha eu perdi a noção. Então, como que eu ia estar, depois de tantos anos, e trabalhando numa organização missionária, sendo diretora de uma escola que se chama ETED, Escola de Treinamento e Discipulado em Manaus, eu ia estar lá numa mesa tomando cerveja. Mas, irmãos, é a falta de conhecimento, é a falta de prudência. Naquele momento eu só pensei, não, eu vou falar da palavra de Deus, eu não estou fazendo nada demais, e eu não pensei sobre a nuvem de testemunho, ou mesmo que eu tivesse evangelizado, mas de uma estratégia diferente. Não ter sentado na mesa como se fosse um grande amigo que eu estivesse batendo papo. E aquilo me custou um preço muito grande, eu chorei muito diante do Senhor e pedi, Senhor, me perdoa. Então, assim, tem coisas que a gente tem que... E ao invés de eu ficar com a Bíblia em cima da mesa, eu fiquei com a Bíblia no colo. Então, quando o irmão passou, nem com a Bíblia na mão eu estava. Se eu tivesse pelo menos com a Bíblia aberta, eu pelo menos ia dar a impressão que eu estava falando do amor de Jesus. A Bíblia estava no colo. Eu tinha falado de uma referência que eu sabia de cor e estava com a Bíblia no colo. Então, a gente tem cuidado sobre a questão do conhecimento, irmãos, para que a gente não esteja lá com ídolos, fazendo coisas contaminadas, sem ter o entendimento daquilo que nós estamos fazendo. Uma outra vez eu estava evangelizando no Sambódromo, em Manaus, na época do carnaval, mas eram muitas pessoas evangelizando, saíam de duas em duas. De longe, eu vi uma pessoa que é de Campina Grande conversando com outra pessoa e eu tinha certeza que era de mim que estava falando. Eu estava com uma bolsa, né, jeans, tiracol, que é a Bíblia e as literaturas dentro. Eu já tirei a bolsa de dentro da bolsa, a Bíblia da bolsa que eu estava, peguei os mais panfletos na mão e fui dar para ele. Ele disse, minha irmã, você aqui... Eu disse, nós fazemos um trabalho de evangelismo, de entregar, porque às vezes nessa época tem muita gente que está desviado, que se desvia, e a gente vem falar do amor de Jesus e atrair essas pessoas de volta para o Senhor. Aí era o casal, né? Ela olhou para ele assim, não sei se acreditaram ou não, mas tinha depois, eles devem ter visto, porque tinha muitas outras pessoas evangelizando, entregando literatura e atraindo pessoas para o amor de Jesus. Ali eu já pensei, já tenho a Bíblia na mão, já tirei as literaturas e nós saímos distribuindo. Então, irmãos, a Bíblia diz, mas nem todos há conhecimento. Ele não está falando de intelectualidade. A Bíblia não está falando do seu PhD, mestrado, seu doutorado. A Bíblia está falando de conhecimento de Deus, do que a palavra de Deus diz. Né? Que uma nuvem de testemunha está ao nosso redor, nos olhando, né? Olhando o nosso comportamento, o nosso falar, o nosso agir. Então, tem tantas coisas, irmãos, que a gente precisa ter cuidado, ter conhecimento da palavra de Deus, até para não escandalizar aquele que não sabe, que não entende e que pede razão da nossa fé. Então, mas nem todos há conhecimento. Isso é a Bíblia que está afirmando. Porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo. Então, irmãos, tem coisas que a gente sabe que ali não é lugar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas nos convém fazer. A gente precisa estar de olho, atento àquilo que o Espírito Santo de Deus diz para não escandalizarmos. Porque alguns até agora comem com o seu, de costume, com o seu ídolo, coisas sacrificadas a ídolo. E a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada.
Então, irmão, não vamos nos contaminarmos. A Bíblia diz que não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, a gente tem que ter cuidado. A Bíblia fala sobre anda com sábio e serás sábio, mas o companheiro do tolo será afligido. Então, o conhecimento de Deus vai fazer com que não venhamos arrumar inimizade, mas vamos evitar situações, circunstâncias e pessoas que possam dar a atitude errada que nós estamos ali adorando aquele ídolo, fazendo aquela situação que é contrária do que a palavra de Deus diz. Nem todas as coisas nos convém fazer. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Senhor, nos dá conhecimento, entendimento, Senhor, para que aqueles que pedem razão da nossa fé possam nos ver, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Espírito Santo, faz isso para a glória do teu nome. Fala ao nosso coração, nos resgata de toda mentira do diabo e de tudo aquilo que são caminhos de morte, Senhor. Que hoje seja um dia de restauração, de santificação e de libertação, no nome de Jesus. Amém. Irmão, se inscreva no meu canal do YouTube, Missionária Sônia Costa, e que Deus te abençoe e te guarde grandemente e abundantemente. Tenha uma quarta-feira ricamente abençoada.